Meus queridos irmãos e irmãs, que aqui se encontram no Santuário da Vida, meu querido irmão, minha querida irmã, que reza conosco esta Eucaristia em suas casas, através da Rede Vida de televisão, que alegria e que bom estarmos mais um domingo para celebrar e experimentar o grande e eterno amor de Deus por cada um de nós. E é justamente o grandioso amor de Deus por nós que hoje celebramos nesta solenidade da Santíssima Trindade. Poderíamos nos perguntar, por que celebrar esta solenidade da Santíssima Trindade? Qual o sentido desta solenidade para a nossa vida, para a vida da Igreja? Ora, queridos irmãos, celebramos hoje, nesta solenidade, o mistério de Deus, o mistério do que é Deus. Mas este mistério foi revelado a nós, fazendo com que nós consigamos compreender, não de forma plena, por causa de nossa limitação humana, mas por graça de Deus e através de Jesus Cristo, que revelou de forma total quem de fato é Deus. E nós compreendemos isso pela graça do Espírito Santo. Mas o que é a Santíssima Trindade? No que consiste este mistério que faz parte da nossa fé? Ora, meus queridos, a Santíssima Trindade não se trata de três deuses, mas se trata de um único Deus, em três pessoas, um único Deus que se revela de três formas para nós na nossa história. Deus se revela não como um Deus distante, mas Deus se revela como um Deus próximo de cada um de nós, um Deus que é amor, e esse amor total e pleno de Deus gera uma perfeita unidade e uma perfeita comunhão. Ora, queridos irmãos e irmãs, poderíamos dizer que a Santíssima Trindade é um mistério, e por ser mistério não teria explicação, ou não conseguiríamos compreender, mesmo que parcialmente. De fato, Deus é um mistério, ou melhor, Deus é misterioso, mas podemos dizer também, podemos afirmar que Deus é misterioso, mas não é complicado. Pois Jesus diz no Evangelho: quem me conhece, conhece o Pai. Ora, mas esse conhecer a Deus, não fazemos unicamente ou simplesmente através de um exercício intelectual, embora seja muito importante para buscarmos a maturidade da nossa fé. Mas o conhecimento de Deus se dá, em primeiro lugar, e de forma essencial, através de uma experiência dele e com ele. Conhecemos a Deus na medida em que fazemos profunda experiência com ele. Ou seja, não basta conhecer
ser doutor de forma intelectual de Deus, se não possuímos esta experiência que faz com que de fato conhecemos aquilo que é Deus. Ora, meus queridos, celebrar esta solenidade de hoje da Santíssima Trindade é reconhecer que Deus nos ama muito. Deus nos ama tanto que respeitou e respeita a nossa limitação humana de compreendermos o seu mistério, a sua essência. E por isso Deus se revelou e se revela de forma pedagógica, passo a passo, ao longo da nossa história, ao longo da história da salvação. Como Jesus diz hoje no Evangelho: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Por isso, meus queridos, o objetivo desta solenidade de hoje não é construir ou estudar uma doutrina trinitária, mas é fazer-nos experimentar e conhecer o amor de Deus por nós, que é a essência de Deus. Ora, meus queridos, mas então como Deus se revelou? Como Deus se revela a nós? Deus se revela a nós em 3 formas. Deus se revela como um pai. Deus é como um pai que treme quando vê o sofrimento dos seus filhos, quando vê a vida dos seus filhos ser ameaçada. Como nós ouvimos no Antigo Testamento, quando Deus fala a Moisés: eu vi e ouvi os lamentos do meu povo. Ora, Deus, ao ver o sofrimento do seu povo, desceu ao encontro do mesmo, fez morada com os simples, se encarnou, revestiu-se de nossa carne, se fez pequeno, se fez frágil como uma criança, se fez frágil como um filho pequeno. Deus se revelou também como filho. Deus se fez como filho do homem e filho de Deus. Mas após este encontro com a humanidade, Deus não quis deixar os homens e as mulheres órfãos, pois Ele é um Deus presente, é um Deus presença, e por isso quis e quer perpetuar a sua presença no meio de nós, através do seu Espírito. Deus se revela como o Espírito Santo para manifestar, para perpetuar a sua presença no meio de nós. Como Jesus diz também no Evangelho: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor. Ora, meus queridos, Deus então se revela como o Espírito Santo, Espírito que habita em nós, sinal da tua presença, da sua força, para realizarmos a mesma missão do próprio Deus: dar a vida e a vida em abundância. Ora, meus queridos irmãos e irmãs, toda vez que nós mergulhamos neste mistério do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós participamos deste mistério, destas 3 formas que Deus se revela a nós. Nós participamos do mistério de Deus, pois foi neste mistério que nós fomos mergulhados nas águas do batismo. É neste mistério da Santíssima Trindade que nós agimos nas nossas liturgias, nas nossas orações, e é neste mistério que a Igreja está fundada,
o alicerce da igreja, o fundamento da igreja é a Santíssima Trindade. E nós somos igreja. Nós participamos deste mistério. Mistério que revela o amor de Deus. Mistério que revela a unidade perfeita de Deus. E nós, como imagem e semelhança de Deus, somos chamados a também ser como Pai, a olhar com compaixão, a se estremecer, a se incomodar quando a vida humana é ameaçada pela violência, pela opressão e pela guerra. Nós também somos a presença do Filho, quando nos fazemos próximos, como Jesus fez, próximo dos irmãos e das irmãs, sobretudo dos mais fracos, vulneráveis. Nós também somos a presença do Espírito Santo, quando nos sentimos, quando todos se sentem fracos, sem esperança, desanimados, e onde o Espírito está, tudo se transforma, tudo ganha vigor, e nós somos chamados a ser também presença deste Espírito Santo. Veja, meus queridos irmãos e irmãs, como eu disse, o fundamento da igreja, o fundamento da nossa vida cristã está no mistério da Santíssima Trindade. E este mistério nos faz compreender que o nosso Deus não é um Deus que vive o individualismo, mas é um Deus que vive em plena comunhão e unidade. Se nós, enquanto igreja, não vivemos a comunhão e a união entre nós, somos imagem e semelhança de qualquer outra coisa menos de Deus. Se nós buscamos viver a divisão na igreja e na família, não estamos sendo imagem e reflexo da Santíssima Trindade. Peçamos a Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, Filha do Pai, Mãe do Filho e Esposa do Espírito Santo, que nos ajude a compreender este mistério e que ela também nos ajude a sermos verdadeiros reflexos de Deus uno e trino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.